para falar conosco, né, nesse simpósio, nessa última conferência, sobre o tomar conta, o chamado que o coração de Jesus faz ao Padre Cícero. E você, Padre Cícero, tome conta deles, e a contribuição do padrinho para a Igreja Contemporânea, nós vamos contar com a ajuda do Dom Antônio Muniz. Ele que pertence à Ordem do Carmo. Dom Antônio Muniz é natural de Princesa Isabel, município da Paraíba, tem 68 anos, recém-completos, seu aniversário foi agora dia 11 de agosto, e 40 anos de sacerdócio. Sua nomeação para o episcopado ocorreu há 22 anos para a Diocese de Guarabira, na Paraíba, onde ficou até 2006. Foi sagrado bispo por Dom Marcelo Pinto Cavalheira, na cidade de Olinda, Pernambuco. Atualmente, ele exerce o ministério na Arquidiocese de Maceió, Alagoas, formado em Filosofia e em Teologia pelo Instituto de Teologia do Recife, com mestrado em Teologia Bíblica pela Universidade Gregoriana de Roma e complementação bíblica em Jerusalém. De seu pastoreio, dentre tantas atividades, prioridades, nós queremos colocar a preocupação com a alarmante violência em Alagoas, que o levou a instituir as missas pela paz, celebrada mensalmente na Catedral, e com ampla participação das comunidades e com a presença de autoridades civis e militares. Manifestou a mesma preocupação com o avanço do narcotráfico e o aumento considerável de dependentes químicos, trazendo a uma filial da Fazenda da Esperança para o território da Arquidiocese, batizando-a de Santa Teresinha. Pastoral social é outro imperativo no episcopado de Dom Muniz, que também é sensível à causa do Padre Cícero e dos inúmeros romeiros residentes em Alagoas, conforme ele nos será apresentado agora. Então, a Dom Muniz, nossa gratidão, nosso obrigado pela sua participação e seja bem-vindo. Nós o acolhemos com alegria. Padre Cícero, meu vigário, reitor da minha casa, da Casa da Mãe das Dores, que coisa bonita. Dom Gilberto é meu bispo dos Romeiros. É uma grande alegria. Padre Valdeci, que nos acolhe neste momento e coloca-nos dentro deste projeto. Um grande abraço do senhor. E através do senhor, assim, é devoto do meu padrinho? Pois é isso, a mesma coisa aqui conosco. Eu, através do senhor, saudar o Dom Orani e assim todos os que fazem, de modo especial, o Departamento de História e de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo. E o que é que eu vou? Às vezes o pessoal me chama porque eles gostam das anedotas que eu conto do tempo de Padre Cícero e do tempo de Padre Biapina. Aí o pessoal acha muita graça, e por isso que chamam, né? Eu acho que foi por causa disso que o Padre Cícero inventou de me convidar para este momento, para este simpósio, que faz com muita alegria, porque é um trabalho grande que estamos fazendo, vemos fazendo aqui nesta parte do Nordeste, e é por parte de Alagoas que eu encontrei uma nação romeira assim muito devota, tão devota que foram agora bater nas portas do Padre Cícero e ele não deixou entrar na igreja por causa da pandemia. Eu soube hoje deste, não é ótimo, mas está muito bem, ótimo a atitude do Padre Cícero, José Cícero e do Dom Gilberto, bispo do Crato. Então eu faço muita referência. Quando ela fala do entusiasmo com o Padre Cícero, eu também falo com esse mesmo entusiasmo, mas só que eu tenho de trás de mim o Padre Biapina. E ela fica assim, achando graça, né, deste entusiasmo e buscando até cartas daquele tempo e de Dom Joaquim,
que falam do padre Cícero e também falam do padre Ibiapina. Uma das expressões que eu aprendi da irmã Nete foi que o Dom Joaquim dizia assim: o Cícero parece que está fazendo lá em Juazeiro as mesmas coisas que Ibiapina, um tal Ibiapina, um tal visionário daqui do nosso meio fez. Então ele está mais ou menos nessa mesma linha. Portanto, eu gostaria de, neste momento, como o tema foi passado no sentido de Cícero, toma conta deles, aí a gente vai dar um pouco enfoque neles, porque, inclusive, Alagoas, acolhendo esta grande população romeira, irmã Nete sabe que é o grupo mais numeroso de romeiros, principalmente no dia 14 e 15 de setembro, provém de Alagoas. E ela sabe que de Alagoas foram também muitas famílias que fixaram moradia no Juazeiro e hoje constituem, portanto, esta população de habitantes romeiros, peregrinos de Alagoas. Também a irmã Nete sabe que, por quê? Houve uma grande perseguição ao padre Cícero aqui em Alagoas, principalmente no período do segundo bispo e primeiro arcebispo de Alagoas, o Dom Manuel Antônio de Oliveira Lopes, que havia sido bispo auxiliar em Fortaleza e que tinha participado de toda aquela calenda, né, com o padre Cícero. E ele, portanto, levava um pouco aquele ranço e não gostava de maneira nenhuma, de modo que ele estabeleceu aqui no Estado, em toda a diocese e depois a arquidiocese, estabeleceu a proibição de não se colocar o nome das crianças de Cícero. E assim por diante, a gente conhece um pouco dessa história. Depois, há uma expressão para este tema de toma conta deles, para mim, uma expressão muito própria que nós já vamos encontrando em artigos, principalmente provindos da Católica, da Universidade Católica, do Departamento de Religião. Então, hoje, se está tentando colocar muito uma expressão que me encanta bastante. É aquela expressão das chamadas provocações cearenses. Isso eu gostaria de enfatizar e até parabenizar tantos artigos e até tese de doutoramento na Universidade Católica que já estão usando esta expressão, das provocações cearenses. Eu gostaria de pontualizar estas provocações. E a primeira, não poderia deixar de ser, é exatamente do padre Ibiapina. Seria uma provocação cearense. A outra seria de Antônio Conselheiro. A outra, Padre Cícero, Romão Batista, e hoje, para os nossos tempos, Dom Helder Câmara. Então, seriam essas figuras que poderíamos ler agora a partir de figuras que provocam muito o Nordeste e provocam muito o Brasil. Há uma outra figura que está dentro deste elenco, mas não é cearense. É o beato Lourenço, José Lourenço do Caldeirão, que a gente não pode esquecer dentro da nossa reflexão e daquilo que a gente coloca para a nossa reflexão. José Lourenço do Caldeirão,
ele é paraibano. Ele nasceu na minha primeira diocese, num lugar chamado Pilões. De lá, ele foi, com toda a família, para o Juazeiro. E no Juazeiro, ele recebe um lugar muito importante na vida e na organização da sociedade, da comunidade do Juazeiro. Ele recebe muito impulso e muita ajuda. Tanto é que quando ele deixou uma propriedade na qual estava fixado e fixava também uma comunidade, ele foi exatamente para uma propriedade do Padre Cícero, chamada Caldeirão, e aí ele estabelece uma verdadeira comunidade, a partir de sua liderança, a partir da sua maneira de organizar a terra. Não havia necessitados entre eles. Isso me encanta, não só nos Atos dos Apóstolos, mas na comunidade do Caldeirão. Agora, não sendo ele um cearense, de fato, de nascimento, ele é de adoção. É verdade que durante muito tempo, assim como a irmã Nete coloca a tentativa de querer denegrir a figura, retirar a figura da Beata Mocinha, Maria de Araújo, também se quer fazer assim, colocar tintas muito depreciativas no trabalho de Lourenço do Caldeirão. Aí facilmente se diz era um beato, era um fanático religioso, etc. Mas não é isto que acontece na realidade. A sua comunidade será destruída exatamente nos períodos de 30 e de 40, vai ser completamente destruída porque vai ser classificada pelo governo central do Rio de Janeiro como sendo o perigo comunista, porque havia realmente uma comunidade onde não havia necessidade, onde todos trabalhavam, onde todos tiravam o sustento daquele lote que lhe era conferido, e o excedente era vendido para que a comunidade fosse suprida de bens que não podiam produzir. Então, isto é muito importante e os historiadores, com certeza, vão também colocar no rol das provocações cearenses. Repito, Ibiapina como protótipo, como aquele primeiro, o José Lourenço. O José Lourenço, depois com o Padre Cícero, e com Ibiapina, Antônio Conselheiro, que também passa a imagem de uma figura fanática. Mas a gente já sabe que isto é uma leitura feita de um ponto que pretende depreciar aquilo que seria uma grande experiência no sertão, uma grande possibilidade de vida e de organização do nosso Nordeste. E aí, Antônio Conselheiro, ele toca exatamente a vida de Ibiapina, mas não encontra aí no Ceará um espaço próprio nos chamados Cariris Novos, naquela conjunção, e ele vai embora para Canudos, e aí estabelece o que já sabemos e o que nós conhecemos. Como é que ele toca na vida de Ibiapina? Ibiapina, antes de ser padre, portanto, na primeira metade do século XIX, ele fez aquela trajetória de estudante, ele fez a trajetória política, ele exerceu exatamente a magistratura, ele exerceu também na Câmara dos Deputados, ele exerceu a sua função, e aí ele no seu trabalho de defesa, no seu trabalho também feito em Quixeramobim, em Crateús, naquela região do Ceará, ele vai defender a família Maciel de desafetos políticos,
de uma outra família, de outra família da mesma região. Então, ele vai embora e Ibiapina foi quem defendeu. Mas ele leva de Ibiapina, ele leva exatamente o método. Ele tira de Ibiapina não só o método, mas também a espiritualidade. Ou seja, todos pareciam que estavam lendo a chamada missão abreviada. E aí parece que todos tinham conhecimento deste pequeno opúsculo que ensinava coisas preliminares, coisas da vida comum e do catecismo, chamado missão abreviada. Vocês vão encontrar isto através de tantas e de tantas informações. Mas então ele leva de Ibiapina, ele leva um pouco esta metodologia e esta espiritualidade. O que seria a metodologia? Porque vai ser a mesma. Eu sempre conversei isso com a irmã Anete e a gente percebia o quanto Padre Cícero toma como exemplo a metodologia e também a espiritualidade do padre Ibiapina, que eu gostaria de que vocês tivessem como duas grandes classificações. Uma é do paraibano Celso Maris, que escreve um livro precioso, não é científico, é precioso porque ele entra com muita profundidade e bondade nas casas de caridades remanescentes do padre Ibiapina, principalmente a de Santa Fé e a de Campina Grande e Pocinhos. Aí a gente vai perceber exatamente esta metodologia, este modo de comungar. Nesse livro eu estava dizendo, o Celso Maris, ele vai fazer, quando ele escreve O Apóstolo do Nordeste. E Gilberto Freire vai dizer que é o maior vulto de apóstolo da Igreja da segunda metade do século XIX, o padre Ibiapina. E dizem, a irmã Neto pode depois me ajudar ou corrigir, eu pessoalmente acredito, porque o padre Cícero vai ter contato na sua infância com a ação do padre Ibiapina, principalmente no Crato e na formação das casas de caridade, de onde provinham as beatas e, inclusive, a Beata Maria de Araújo. Então, aí a gente vai encontrar este contato muito grande na formação. O outro livro a quem nós devemos prestar uma grande homenagem é do padre Sadoc. Ele vai chamar de o apóstolo da caridade. E o Celso Maris vai chamar o apóstolo do Nordeste. Então, nós temos exatamente esses marcos para o nosso entendimento. Portanto, vamos imaginar que, muito importante isto, esse ciclo, segunda metade do século XIX, nós vamos encontrar do Ceará, vamos encontrar estas provocações, que são provocações para todo o Brasil. Antônio Conselheiro, Ibiapina, Padre Cícero, Dom Helder Câmara, todos cearenses. A nossa homenagem, portanto, e o nosso preito de gratidão para com o Ceará. Padre Cícero, José Cícero, ele está olhando com muita atenção isso que eu estou dizendo, porque ele se sente tão orgulhoso, eu também me sentiria. Mas eu participo um pouco, porque eu sou paraibano, assim como Lourenço, do Caldeirão, e depois me tornei cearense, no caso, cidadão do Juazeiro, porque eu sou um romeiro. Todo romeiro e romeira é cidadão do Juazeiro. Não é verdade?
É verdade. E tratado com cidadania. Muito bem. Então, tendo em vista este aspecto, eu gostaria só de colocar em tela para a nossa discussão, depois para o aprofundamento de quem for aprofundar, a dimensão, por exemplo, do método evangelizador. Muito importante. Me encanta, por exemplo, a dimensão do padre Ibiapina, que tem essa preocupação, ou seja, a religião que vai incidir concretamente em uma política social. Quando ele sai do Recife, a mando do seu bispo, Dom João Marques Perdigão, ele vai, por causa do cólera morbus, a grande epidemia, então a grande pandemia, vamos dizer assim, porque essa altura ela atingia todo o nosso Nordeste. Quando ele sai de Recife, quando ele passa pelo litoral, quando ele ultrapassa a cidade de Areia e vai descendo a Lagoa Grande, a cidade do Pilar, e assim ele vai chegando mais às beiras do sertão, antes antes de descer exatamente a Serra de Santa Luzia, ele vai encontrar uma situação, ele vai olhar, porque o bispo de então pede ao padre Biapina que faça este caminho. E ele vai fazer um primeiro caminho que não é evangelizador e termina sendo, é muito mais de um observador, como se ele fosse olhar a situação deste povo. O que é que ele encontra pelas estradas até chegar em Soledade? Ele encontra exatamente uma estrada palmilhada de cadáveres insepultos, dos que eram acometidos pelo cólera. Ele encontra crianças, mulheres, exatamente jogados por aí. Aí vocês percebem o estalo da política econômica. Ele vê que não tem cemitérios na cidade. As pessoas se enterram nas igrejas, mas só os ricos, porque os pobres ficam insepultos ou jogados pelas estradas. Então, a preocupação imediata de juntar aquilo que fosse possível de pessoas de boa vontade para que a gente possa fazer um cemitério. Aí surge o cemitério de Soledade. Depois, ele vai também perceber uma dimensão maior. O cólera se alastra, a epidemia se alastra porque não se tem higiene. Aí tem o padre Biapina fazendo com o povo açude, para poder exatamente ter uma água limpa e, através de uma água limpa, lavar bem as mãos com sabão. Então, seria exatamente isto que a política não faz, o governo não atinge. É como hoje, a mesma coisa, não está diferente. Não. O governo não atinge, nem quer atingir, nem quer ir. Assim, o padre Biapina ia fazendo. Isso é muito eloquente. Outro aspecto, o último paro para passar para o padre Cícero, é exatamente o aspecto da pregação. O padre Biapina inicia um processo de fazer uma pregação muito ardorosa. Já falei da lição abreviada, da missão abreviada. Ele fazia com muito ardor uma pregação. Ele juntava o pessoal todo da cidade ou do povoado para a pregação ou para a oração do terço e do ofício de Nossa Senhora. Mas quando terminava tudo aquilo, ele sempre fazia uma pergunta: e agora? O que podemos e o que devemos fazer? Aí é onde saía exatamente as grandes obras, as casas de caridade, porque não tinha instrução para as meninas, ficavam de fora, aí começavam a surgir. Os açudes iam surgindo, os chamados mutirões. O que devemos fazer? O que vamos fazer? O que podemos fazer? Aí juntos é que ele juntava
a toda a coletividade e, numa semana, ele construía um açude, como fez em Gravatá do Ibiapina, aonde hoje temos aquele açude lá. Então, assim, essa dimensão ela foi quase que explodindo. Na vida de Antônio Conselheiro, surge e tem esse mesmo método. O método exatamente do trabalhar juntos, não juntar para si, mas tudo em comum, igual para todos. O tratamento para os doentes, etc. Tudo isso ia sendo dado. Ou seja, toda essa metodologia, essa nova metodologia, esse novo evangelizar, esse novo sair de uma igreja em saída do Papa Francisco, a gente vai perceber exatamente no método, na vida e na maneira. Ou seja, a ligação entre o evangelho e a vida. Ou seja, de noite, na boca da noite, como se dizia, o ofício, o terço e a pregação. E depois, no outro dia de manhã, acordar, tomar café se tiver, limpar os olhos para não ficar com os olhos sujos e começar a trabalhar. Cada um levando um pouquinho de terra na cabeça, de pedra, e assim fazia-se um açude que ia servir para toda a coletividade. É verdade que não era uma grande população, é verdade que a cidade não era um Ribeirão Preto, não é? Que precisasse de um açude grande. Um açude pequeno comportava aquele projeto que estava sendo feito. A ligação entre o evangelho que se ouviu, que se proclamou, a reflexão que se vem por meio do texto do ofício e depois a ação concreta que era feita. Eu estou falando isso, dizendo isso, mas eu estou dizendo isso também porque o Padre Cícero vai crescer neste ambiente e ele vai ser padre para ser também igual ao Padre Ibiapina. Então, uma provocação ibiapiniana, não é isso? E agora essa mesma provocação passa para o Padre Cícero, noutro tempo, noutra época, mas todos eles filhos da segunda metade do século XIX. Então, a minha preocupação é exatamente esta, de reavivar sempre esses caminhos, porque o Padre Cícero fez um caminhozinho pequeno, porque ele foi para Cajazeiras estudar, na escola do Padre Rolim. Lá ele estudou com o cardeal Joaquim Arcoverde, que foi muito contra ele no Rio de Janeiro. O cardeal Joaquim Arcoverde, mas ele apertou demais o Padre Cícero. Aí, então, não vou falar disso não, para não falar mal dos outros. Deixa que os outros falem mal de mim. Mas, então, ele foi ao Rio de Janeiro, na escola do Padre Rolim, ele aprendeu alguma coisa, mas o seu pai morreu, ele teve que voltar, e foi aquela história que nós já sabemos. Uma viagem relativamente pequena, Juazeiro, Crato, para Cajazeiras, é pertinho. Mas então, Dom Joaquim Arcoverde era também aluno do Padre Rolim, estudou lá. Depois, a outra viagem que ele fez maior foi aquela seminarística, onde os padres lazaristas já estavam lá, o Padre Chevalier já estava em Fortaleza, e ele foi exatamente estudar em Fortaleza, na Prainha. Aí, então, ali ele fez estudos básicos de teologia, essa coisa assim. Ele aprendeu tudo lá, direitinho. Parece que Irmã Nete sabe disso, né? Até a nota dele, parece que queriam dispensar alguma, mas não, ele passou em tudo, teve um bom voto neste sentido. Não era uma coisa brilhante, evidentemente, do ponto de vista acadêmico, mas essa grande viagem. E a outra viagem que ele fez, eu estou falando do Padre Cícero desse primeiro arranco. Outra que ele fez foi aquela de Salgueiro, um pouco Araripe, aquele mundo todo, que ele ficou um tempinho lá nesse lugar. Uma viagem foi feita. E
aquela que nós conhecemos, que inclusive a irmã Anete falou, que foi a viagem de Roma, que não foi decepcionante, foi uma viagem bastante agradável. Inclusive, ele, quando falou com o Papa Leão XIII, na audiência, ele pediu para o Papa abençoar um rosário de ouro e também 2 crucifixos, que ele trazia para Dom Joaquim, em Fortaleza, e que o outro ele trazia para o bispo do Crato. Portanto, veja que gentileza. Além da humildade, tudo isso, a gentileza, a bondade do Pai. Lembrar-se de fazer, nesta viagem, de trazer os 2 crucifixos. Não sei se eles guardaram, tiveram cuidado de guardar, se não quebraram, mas espero que eles tenham guardado e que o arquivo lá de Fortaleza guarde isto, guarde. E o de Crato guarde também esse crucifixo. Ver dessas provocações cearenses, a gente tem assim uma provocação maior, que seria aquela do Nordeste. O Nordeste, precisamos ser uma provocação para o Brasil todo, principalmente diante dessa ideia do chamado Sul Maravilha. É bom que a gente possa, no Nordeste, sentir essa dimensão de ser também provocadores de uma política pública diferente, provocadores de algo diferente que pode acontecer entre nós, nas nossas comunidades, ainda hoje, que o problema da saúde, que o problema da pandemia só pode ser enfrentado a partir da solidariedade, a partir agora da fraternidade, como nos diz o Papa Francisco. Aí, então, as provocações cearenses, elas migram e elas serão agora provocações nordestinas. Aí a gente encontra a provocação de um Gilberto Freire, que na sua maneira de colocar as coisas também está sendo diferente. É este que percebe esta grande dimensão educadora nas casas de caridade do padre Ibiapina. São teses que surgem de doutorado em Fortaleza, no Recife, a respeito, por exemplo, da questão da própria mulher. Não é? O padre Cícero, como disse a irmã Anete, ele foi perfeitamente fino em defender a dignidade de uma mulher simples, analfabeta, negra, mas que estava sob sua guarda e sob sua confiança. Então, isso tudo é muito bonito, porque, me permita dizer assim, o padre Cícero recebeu esta herança do padre Ibiapina, que jamais cansou de criar espaços para a educação das meninas órfãs. Os meninos, os padres cuidavam, inclusive os jesuítas cuidaram muito de interiorizar e levar a escola para os meninos, mas as meninas ficavam aí à baila, à revelia. E o padre Ibiapina, como o padre Cícero, tiveram esta preocupação de juntá-los, agregá-los. Então, esta preocupação que a gente pode colocar assim nas nossas futuras produções, possamos colocar e ver essa dimensão da educação, que é, no fundo, uma inclusão. Ele não levantava a voz. Padre Ibiapina só era brabo, disse que ele era muito brabo quando ele cavalgava. Vou contar uma piada. O Major Cunha Lima, a mulher dele, que deu Santa Fé, vocês devem saber o que eu estou falando, que deu aquele imenso sítio em Santa Fé, aonde ele recolhia exatamente os retirantes, aqueles que vinham da seca, 77, etc. Então, ele
essa senhora chamada Americana, ela era muito devota, gostava muito do padre Ibiapina, e ela um dia ele ficou zangado porque ela só falava com o padre Ibiapina e na bondade. Aí o velho se levantou da mesa e disse assim: olhe, e padre Ibiapina, eu sei que ele é muito santo, mas quando ele monta, ele sabe andar e também sabe esporar. Então, esse testemunho assim da têmpera de uma pessoa de nossa categoria, de nosso sertão, do nosso modo de ser, que não pode ser diferente, que tem que ser esse mesmo. E então a gente vai exatamente perceber mais uma outra grandeza do Ibiapina, vai ser a grandeza de que quando na casa de Santo Fé faltava quase, o alimento estava terminando na despensa, as irmãs quiseram conter este alimento para poder ter uma reserva para a seca. Aí ele gritou e disse assim: se um dia chegar um pobre na nossa porta e nós não dividirmos do nosso alimento, pode fechar esta casa, porque ou nós damos o alimento para o pobre ou nós morreremos todos juntos aqui nesta casa. Então, esta dimensão tão bonita que a gente vê nesses nossos irmãos. Por isto que eles, parabéns para aquele que criou as provocações cearenses e parabéns para os que vão seguir, tomar essa bandeira da provocação dos sertanejos, dos nordestinos. Aí eu citei Gilberto Freire, como cito, por exemplo, como cito Celso Furtado, que é lá de Pombal, tão pertinho de Cajazeiras, naquele mundo, e tantos outros bravos nordestinos, criadores, que estamos aí lutando e trabalhando para ser exatamente esta presença